Então, gente, continuando aqui, vamos ver o desenvolvimento da demanda agregada esquematicamente, que de repente facilita. Então, demanda agregada esquematicamente, a gente tem o quê? Que, considerando uma queda de preço, uma variação negativa de preços, essa queda de preços leva a um aumento da oferta real de moeda, dos encaixes reais da economia. Esse aumento dos encaixes reais, eles levam a uma redução da taxa de juros. Dado que caia a taxa de juros da economia, isso leva a um aumento dos investimentos na economia. Como os investimentos são componentes das despesas autônomas, então o aumento de investimentos leva a um aumento de despesas autônomas. Dado o aumento de despesas autônomas, isso leva a um aumento na demanda agregada da economia, tá? A cada nível de renda que eu estou considerando. Como há um aumento na demanda agregada, isso leva a um aumento do próprio nível de produção renda nacional de equilíbrio demandado, tá? Mas como há aumento no nível de renda, a gente tem um aumento na demanda de moeda. E esse aumento da demanda de moeda, dada aquela oferta de moeda crescente ali na primeira linha, coluna do meio, primeira linha, a gente vai ter, a oferta de moeda já cresceu, dado que ela cresceu. Mantida a demanda de moeda, os juros inicialmente caem, mas agora com o aumento na demanda de moeda, a gente tem uma tendência ao aumento dos juros, né? Mas daí nós temos o que? Uma pegadinha, parece que é pegadinha, volte ao gráfico anterior, né? Foi o que eu chamei a atenção. A gente tem inicialmente uma queda de juros e posteriormente um aumento dos juros. E afinal de contas, o que acontece com os juros? Ele sobe ou cai? Normalmente, em geral, a gente tem que a primeira queda é maior do que a primeira variação, em termos absolutos, é maior do que essa segunda variação da taxa de juros. De tal forma que o resultado líquido é um aumento de investimento, despesa autônoma, demanda e renda, tá? Ali a primeira queda dos juros, digamos assim que os juros caem 5%. Posteriormente ele acaba aumentando, mas ele aumenta 4%, digamos assim. Ele cai de 10% para 5% e dos 5% ele sobe para o 9%, para 9%, digamos assim. O resultado líquido é que os juros caem de 10 para 9%. É uma queda dos juros, mas não é tão grande quanto seria caso não houvesse um aumento na demanda de moeda, tá certo? Isso é uma coisa, é o esquema da demanda agregada, seria esse aí. Acho que fica visualmente mais fácil de entender a demanda agregada, né? Mas aí nós temos algumas variáveis chaves, né? Que seria o quê? Primeiramente, a gente tem que tudo foi causado por uma queda de preços. Eu poderia considerar um aumento de preços. Se os preços aumentassem, toda essa explicação aí que eu estou dando seria ao contrário. O aumento de preço reduziria a oferta real de moeda, aumentaria juros, reduziria investimento e assim por diante. Todos os sinais aí seriam ao contrário, né? Mas foi a queda de preço que levou um aumento no nível de renda, tá certo? Ou produção nacional demandado, tá? E por que essa queda de preço levou à renda? A explicação é essa, mas aí está escondido umas variáveis importantes, né? Primeiro, nós temos a sensibilidade da demanda de moeda aos juros, que a gente representa pela letra H. Então, a queda de preço que aumenta a oferta real de moeda, normalmente leva à queda dos juros, mas isso depende da demanda de moeda, ser especulativo ou não. Depende da demanda de moeda ser altamente sensível à taxa de juros ou à renda. Se a demanda de moeda for altamente sensível à taxa de juros, então uma queda de preço aumenta a oferta real de moeda, mas não teria impacto nenhum dos juros. E daí, de resto, nada aconteceria. Então a demanda agregada não seria negativamente inclinada. A gente teria queda de preços sem aumento de quantidade demandada. Seria uma situação em que a demanda agregada seria inelástica. Uma questão importante aqui para a gente, né? A elasticidade da demanda agregada, o quão inclinada ela é. Se o H tende a infinito, então uma queda de preços aumenta a oferta de moeda, mas não teria impacto
na taxa de juros. Por quê? Porque todo aumento da oferta real de moeda seria absorvido pela demanda especulativa de moeda. E isso não levaria à redução dos juros, não teria nenhum impacto a partir daí. A taxa de juros permaneceria inalterada, que nem antes. Isso é muito importante. Para a queda de preço, aumentar a oferta real de moeda e isso levar a impacto nos juros, é necessário que o H não seja infinito, né? Se ele for zero, tá ótimo, os juros vai cair. Mas se ele tender a infinito, se a demanda de moeda for especulativa, então o aumento da oferta real de moeda não reduz juros. Esse é um ponto muito importante, o H, que fica escondido aí nessa setinha. Outro seria da redução dos juros, estamos considerando que isso aumenta investimentos, despesas privadas que dependem dos juros. Mas isso depende do B, que é a sensibilidade dos investimentos à taxa de juros, ou a sensibilidade das despesas privadas à taxa de juros. Se o B for zero, a gente tem o quê? Que uma queda de preços levaria, sem dúvida, a um aumento da oferta real de moeda, e aí vamos considerar que o H é normal. Isso levaria à queda dos juros. Mas a queda dos juros, sendo B igual a zero, levaria a aumento de investimento? Não. Por quê? Porque nesse seria um caso em que os investimentos seriam insensíveis à taxa de juros. Então, aumento ou redução de juros não levariam à variação de investimentos. Então, esse é outro caso, e a partir daí, nada mais aconteceria. Então, esse é outro caso em que a demanda agregada também seria inelástica. Então, H tendendo ao infinito, ou B tendendo a zero, ou um ou outro, levaria a demanda agregada a ser inelástica. Variações de preço não levaria a variações na quantidade demandada, na demanda agregada nacional, né? No volume de demanda agregada nacional. A quantidade demandada permaneceria inalterada. Para o preço impactar, para a variação de preço impactar o volume de produção nacional demandada, é necessário que o H seja um número baixo e o B seja um número maior. H tem que ser menor que infinito e B tem que ser maior que zero. Caso contrário, queda de preço ou aumento de preço, variação de preço, não levaria à variação de demanda agregada nacional. Isso é uma coisa. A variação na quantidade demandada, quantidade de demanda agregada nacional. E mais uma variável também que é importante, está escondida aí, mas é de menor importância no caso, seria a relação entre renda e demanda de moeda. Mas esse K já é altamente relacionado ao H da linha ali de cima, né? Sendo o H normal, o K também vai ser normal, né? Vai estar entre 0 e 1, não vai ser nem 0 nem 1. Para o caso em que o H tende a infinito, o K tende a 0. E se o H tender a 0, o K tende a 1, né? Como a gente já viu. Mas saber a situação do K aí é só para a gente ver ou considerar, ter em mente o quanto que o aumento de renda, a variação da renda, levaria a uma variação de juros na contramão da variação inicial dos juros ali, tá? Da primeira linha, tá? Mas isso aí seria de menor importância. O principal é o H e o B. Eles fazem referência à elasticidade da curva de demanda, que vamos fazer no gráfico aqui, né? Vamos fazer um só. Aí as outras possibilidades você que tem que considerar. Mas, ou seja, a gente tem que a demanda agregada, a elasticidade, que é a inclinação da curva de demanda agregada, é uma variável chave. Ela tem a ver com H e com B que eu estou dizendo. Então, voltando ao esquema, se o H tende a infinito ou B tende a zero, a demanda agregada ela tende a ser inelástica, vertical. Variações de preço tendem a não impactar a quantidade demandada agregada na economia nacional. A situação exata contrário, né, seria a situação de demanda agregada elástica. Mas para a demanda agregada ser inelástica, tem que ser o H tendendo a infinito ou o B tendendo a zero. Para a demanda agregada ser elástica, para ela ser inelástica, tem que ser um ou outro. Para a curva de demanda agregada ser elástica, é necessário que tanto o H tende a zero quanto o B tenda a infinito, né? Botei B tendendo a zero, mas no B aqui seria tender a infinito. Vou substituir aqui, calma aí.
O B tendendo a infinito ali. Cadê? Infinito aqui. B tende a infinito. B não tende a 1. B valia de 0 a infinito, o H valia de 0 a infinito também. Tá? Esse seria o caso em que a curva de demanda agregada é elástica. Mas aí vamos ver só o caso da curva de demanda agregada inelástica, considerando o H tendendo a infinito. Mas outras possibilidades ficam por sua conta, né? Você tem que pensar, e é tipo a questão que cai em prova. Tudo a ver com as perguntas de prova. A questão da elasticidade da demanda agregada é muito importante. Mas então vamos considerar o nosso modelo de novo, né? Então nós temos o problema da definição dos preços. Vamos dizer que os preços da economia sejam P1, eles vêm da interação entre demanda agregada e oferta agregada, de um lado. De outro lado, nós temos uma certa oferta real de moeda na economia, M barra sobre P1, M barra arbitrado pelo governo, P1 é o nível de preço dado pelo equilíbrio entre demanda agregada e oferta agregada. Do modelo SLM é definida a taxa de juros de equilíbrio, vamos dizer I1. A esse nível de juros, de equilíbrio simultâneo entre mercado de bens e monetário, a gente vai ter no mercado de bens um certo montante de despesas autônomas, A barra menos BI1, uma certa demanda agregada a cada nível de renda, vamos dizer DA1, e pelo equilíbrio no mercado de bens é definido o nível de produção renda nacional de equilíbrio demandado da economia, tá? Y1. Então aí a gente já tem a combinação de preço, juros e renda que mantém o mercado de bens em equilíbrio. Por esse ponto A, como a gente já falou, variações de juros levam a variação de investimento, demanda agregada, produção nacional. Por esse ponto A passa uma curva IS. Referente a esse nível de renda Y1, a gente vai ter no mercado monetário uma certa demanda de moeda. Mas para a gente considerar a demanda agregada inelástica, eu vou considerar que a demanda de moeda tende a zero não, tende a infinito aqui também. Desenhei errado aqui. Anotei errado. Aqui tende a infinito. Então, aqui H tende a infinito. A demanda de moeda é altamente sensível à taxa de juros. A demanda de moeda é especulativa. Nesse caso, como a gente já viu, a demanda de moeda é plana, né? Então, o nível de renda Y1, a demanda de moeda é L1. Estou considerando esse caso só para a gente desenhar a curva de demanda agregada inelástica. Poderia considerar o B tendendo a zero também, a IS seria vertical. No caso aqui eu vou considerar a LM horizontal, tá? Dado o nível de renda, a gente vai ter a demanda de moeda L1, pela interação entre demanda de moeda e oferta de moeda é definida a taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário, por suposição inicial é a I1. E como a demanda de moeda é plana, então a curva LM vai ser plana também, tá? E aí nós temos o ponto de equilíbrio inicial, que garante o equilíbrio simultâneo entre mercado de bens e monetário ao nível de preço P1. Agora, se a gente considerar que os preços caiam de P1, né, o nível geral de preço da economia caia de P1 para P2, o que vai acontecer? É o esquema da demanda agregada que a gente viu no slide anterior. A gente vai ter, sem dúvida, um aumento da oferta real de moeda. Mas no caso em que a demanda de moeda é altamente sensível aos juros, é uma demanda especulativa, o que a gente tem é que todo o aumento da oferta real de moeda vai ser retido pela população. Os preços em queda, as pessoas, nesse caso, ou numa situação como essa, que seria a situação próxima dos Estados Unidos dos anos 30, a população aproveitaria para guardar mais dinheiro ainda. Ninguém vai comprar nada porque preços caíram e, principalmente, todo excesso de moeda seria retido pela população, de tal forma que taxa de juros não seria alterada. Como taxa de juros não é alterada, a gente tem que investimentos não mudam, de demanda agregada a cada nível de renda não muda e o nível de renda demandado da economia também não muda. Então, o ponto B no modelo SLM no mercado de bens é igual ao ponto A, não há alteração nenhuma. Sendo assim, o nível de produção nacional demandado é o mesmo ao nível de preço P2, que é o nível de preço P1. Então, traçando uma linha ligando os dois pontos lá na demanda agregada, A e B, nós temos a nossa curva de demanda agregada inelástica.
variações de preço não levam a variação de quantidade demandada de produção nacional, tá certo? Demanda agregada de produção nacional. Aí, no caso, eu dei a explicação do H tendendo a infinito, mas aí fica por sua conta considerar o caso onde o H não tende a infinito, é menor do que isso, porém o B tende a zero. Uma outra possibilidade é você considerar a demanda agregada elástica. Seria a situação em que o H tende a zero e o B tende a infinito. Quedas de preço levaria a oferta real de moeda, queda dos juros e aumento de investimentos. Então, a pequena queda de preço levaria a um grande aumento na quantidade de demanda agregada pela produção nacional, tá certo? Mas aí são várias possibilidades, né? Aí fica por sua conta, você que tem que manter isso em mente, tá certo? Mas aí ficamos por aqui agora então. Valeu, tchau!